Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanderleia e nós estamos juntos para mais uma aula de reforço. Hoje nós estamos na aula de número 19. Se é a primeira vez que você está assistindo ao vídeo, você precisa voltar, assistir desde a aula 1 e ir respeitando a sequência dos vídeos. Se você já vem acompanhando as nossas aulas, então você precisa ter o material, o caderno, o lápis e a borracha para a gente começar o nosso estudo de hoje. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula. No caderno, você vai fazer a primeira atividade, que é escrever o dia de hoje, pular uma linha, escrever o nome completo, pular uma linha, escrever o alfabeto completo, circulando as vogais. O alfabeto vai ficar aqui na lousa, você coloca uma pausa no vídeo para copiar, se ainda não souber fazer sozinho. E aí você faz com calma. Quando terminar, você despausa o vídeo e volta aqui na aula, tá bom? Pronto, conseguiu terminar? É muito importante que você conheça todas as letras do alfabeto, que você perceba qual a forma de cada letra, qual o som que cada letra tem, o nome dela, né? E a gente também tá aprendendo a formar sílabas, juntando uma consoante com uma vogal. Então, a consoante são essas letrinhas em branco e as vogais são as letrinhas que estão em vermelho. Agora, nós faremos a leitura do alfabeto. Então, você me acompanha aqui na lousa, o dedinho tá apontando para cada letra que eu vou falando, ou você pode acompanhar no seu caderno, colocando o seu dedinho em cima das letrinhas. Eu gostaria que você repetisse comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem, agora vamos lembrar o que nós aprendemos na última aula. Na aula passada, nós conhecemos o T e a família silábica do T. Então, aqui nós temos o tá, te, ti, to, tu. Então, o T, ele é uma consoante, eu coloco ele com as vogais para eu perceber qual o som que ele faz. E eu também trouxe algumas imagens que começam com a família silábica do T. Então, primeiro eu tenho tatu, depois o telefone, tijolo, touro e tucano. Hoje nós vamos conhecer a família silábica da letrinha V. Então, essa primeira letra no centro da lousa é a letrinha V. Ela é uma consoante, eu vou juntar ela com as vogais para perceber qual o som que ela faz, tá? Então, aqui primeiro eu tenho o V junto com a letrinha A e eu formei a sílaba vá. Depois eu tenho o V junto com a letrinha E e formei a sílaba V. O V junto com a letrinha I e formei a sílaba VI. O V junto com a letrinha O e formei a sílaba VO. E o V junto com a letrinha U, que formei a sílaba VO. Então, a família silábica do V é vá, vê, vi, vo, vu. Repete comigo, por favor. Vá, vê, vi, vo, vu. Agora eu trouxe algumas imagens que começam com a família silábica do V. Então, aqui em cima eu tenho novamente o vá, vê, vi, vo, vu e trouxe algumas imagens. Então, primeiro eu tenho vaca, depois vela,
o violão, a vovó e o vulcão. Eu gostaria que você colocasse uma pausa no vídeo, tentasse perceber qual dessas imagens começa com vá, qual começa com V, qual começa com vi, qual começa com o vô e qual começa com o vu. Depois que você analisar e perceber, aí você despausa o vídeo e volta na aula. Conseguiu perceber? Então, agora nós faremos a análise juntos, tá? Primeiro, eu tenho a imagem da vaca. Quando eu falo vaca, qual o primeiro som que sai? É o vá. Então, ele começa com a sílaba vá, o V e o A. Depois eu tenho vela. Quando eu falo vela, qual o primeiro som que eu falo? Qual o primeiro som que sai? É o vé, né? Que se escreve com V e o E. Depois eu tenho violão. Quando eu falo violão, qual o primeiro som que sai? É o vi, que se escreve com V e o I. Depois eu tenho a vovó. Vovó. Qual o primeiro som? É o vô, que se escreve com V e o O. E por último, eu tenho o vulcão. Quando eu falo vulcão, qual o primeiro som que sai? É o vu, que é o V e o U. Muito bem, agora eu trouxe uma frase. Uma frase é um grupinho de palavras. Eu vou ler para vocês. Está escrito assim: eu amo a vovó e o vovô. Vou repetir. Eu amo a vovó e o vovô. Eu gostaria que você colocasse uma pausa, analisasse a frase e tentasse encontrar se tem alguma palavra com a família silábica do V, o vá, vê, vi, vô, vô. Aí depois que você perceber, você despausa o vídeo e volta aqui na aula. Analisou? Conseguiu encontrar? Então, vamos analisar agora juntos, tá? Então, primeiro, aqui eu tenho escrito eu. Eu, tem alguma sílaba da família do V? Não tem, né? Não tem nem a letra V, só tem a letra E a letra U. Depois, eu tenho amo. Amo tem alguma sílaba da família do V? Não tem. Depois, eu tenho a vogal A. Tem alguma sílaba da família do V aqui? Não tem. Depois, eu tenho a palavra vovó. Tem alguma sílaba da família do V aqui? Tem, né? Duas vezes. O V e o O e o V e o O. Vovó. Depois, eu tenho E. Tem alguma sílaba da família do V? Não, né? Uma vogal, tá sozinho. Depois, eu tenho O. Tem alguma sílaba da família do V? Também não, é outra vogal, está sozinho. E por último, eu tenho a palavra vovô. Tem alguma sílaba da família do V aqui? Tem duas vezes também, o V e o O e o V e o O. Agora eu vou mostrar para você como que eu fiz para escrever essa frase. A frase é um conjunto de palavras, então eu preciso juntar algumas palavrinhas para fazer um sentido. Então, aqui eu escrevi: eu amo a vovó e o vovô. Primeiro, eu precisava escrever a palavra eu. Então, eu fui lá nas vogais. Primeiro, eu peguei a vogal E, coloquei junto com a vogal U. Então, E mais U formou eu.
Depois, eu precisava escrever amo. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fui lá nas vogais, peguei a vogal A. Depois, eu fui lá na família do M. Ma, me, mi, mo, mo. E peguei a sílaba mo, que é M e o O. E aí, eu juntei A mais mo, formou amo. Depois, eu precisava escrever o A. Foi fácil, né? Porque ele tá sozinho. Então, eu fui lá na vogal e peguei a vogal A. Depois, eu precisava escrever vovó. Então, eu fui na família do V, que é essa que nós estamos conhecendo hoje. Vá, vê, vi, vovo. E peguei duas vezes a sílaba vô. Vô mais vô. Só que para formar vovó e não vovô, eu coloquei um acento no último O, que é o acento agudo. Então, ficou com som de vó. Vô, vó. Esse acento a gente vai conhecer melhor lá na frente, tá bom? Não se preocupa com isso agora. Depois eu precisava escrever E, ele é uma vogal e ele tá sozinho, então só peguei a vogal E e coloquei. Depois eu precisava escrever o O, é uma vogal também está sozinho, então só coloquei o O. E por último, eu precisava escrever vovô. De novo, eu fui na família silábica do V e peguei novamente a sílaba vô. Vô, vô. Peguei duas vezes. Vô mais vô formou vovô. Vovô também tem um acento no último O, que é o acento circunflexo, parece um chapeuzinho. Também é coisa que a gente vai ver lá na frente. O que diferencia a palavra vovô com a vovó são os últimos acentos no O. A vovó tem um acento agudo, que é um pauzinho, né? E o vovô tem um acento circunflexo, que é o chapeuzinho. Então, foi assim que eu fiz para escrever a frase Eu amo a vovó e o vovô. Agora, vamos fazer o nosso desafio. Aqui eu trouxe duas imagens. São dois animais, o cavalo e o gato. E eu tenho algumas sílabas. Aqui primeiro eu tenho Fá, que é o F e o A. Depois a sílaba K, que é o C e o A. E a sílaba Pá, que é o P e o A. Nesse outro grupinho, eu tenho a sílaba Sá, que é o S e o a sílaba Dá, que é o D e o A, e a sílaba H, que é o G e o A. O que você precisa fazer? Você precisa descobrir qual é a sílaba que vai completar o nome dos animais, porque perceba que aqui onde tem o nome deles está incompleto. Aqui está escrito valo e aqui está escrito to. Então, coloca uma pausa no vídeo, tenta perceber qual a sílaba que vai encaixar aqui para completar o nome do animal. Quando você perceber, você despausa o vídeo e volta na aula. Conseguiu achar? Então, agora faremos juntos, tá? A primeira imagem que eu tenho é do cavalo. Está escrito valo, então falta uma sílaba para completar a palavra. Qual que é essa sílaba? É a sílaba K. Então, vamos olhar aqui no nosso grupinho de sílabas. Primeiro, eu tenho a sílaba Fá. É essa sílaba para completar a palavra? Não é. Por último, eu tenho a sílaba Pá. É essa sílaba que vai completar a palavra? Também não. Depois, eu tenho a sílaba K. É essa sílaba? Sim, então é K, C e o A. Então, vai completar cavalo. Agora, aqui embaixo, nós temos a imagem do gato. Tá escrito só to.
Então, qual que é a sílaba que está faltando para completar a palavra gato? É a sílaba H, né? Então, vamos analisar aqui o nosso grupinho de sílabas. Primeiro, eu tenho a sílaba sa. É essa sílaba que tá faltando? Não é. Se eu colocar ela, vai ficar sato. Então, tá errado. Depois, eu tenho a sílaba da. É ela? Não, porque se eu colocar ela, vai ficar dato. Por último, eu tenho a sílaba H, o G e o A. É ela? Sim, é essa sílaba. Ela completa gato. Então, o G e o A é a sílaba correta. Agora, vamos fazer de novo. Primeiro, eu tenho coelho e depois o pato. Na palavra coelho, tá escrito só elho. Então, tá faltando aí uma sílaba para completar. E na palavra pato, tá escrito só to. Tá faltando também uma sílaba. Vamos ver o nosso grupinho de sílabas. No grupinho do coelho, eu tenho fo, que é o F e o O. Eu tenho co, que é o C e o O. E eu tenho po, que é o P e o O. No grupinho do pato, eu tenho sa, que é o S e o A. Eu tenho pá, que é o P e o A. E eu tenho G, que é o G e o A. De novo, coloca uma pausa, tenta descobrir qual a sílaba que está faltando. Aí, quando você perceber, você volta aqui na aula. Conseguiu? Então, vamos analisar juntos, tá? Então, vamos começar pelo coelho. Tá escrito só elho, então tá faltando uma sílaba. Qual é a sílaba que falta? A sílaba co. Vamos analisar aqui o grupinho. Primeiro, eu tenho a sílaba fo. É a sílaba fo que completa a palavra? Não é. Se eu usar ela, vai ficar escrito foelho, e não é isso que a gente quer. Depois, eu tenho a sílaba co. É essa sílaba? Sim, é essa sílaba. Quando eu coloco ela na palavra, fica coelho. Por último, eu tenho a sílaba po. Então, a gente já sabe que não é ela, porque se eu colocar, vai ficar poelho. Então, tá errado. Agora, nós temos o pato. Primeiro, eu tenho a sílaba sa. É essa sílaba que a gente quer? Se eu colocar ela na palavra, vai ficar sato, tá certo? Não tá certo, não é isso que a gente quer. Depois, eu tenho a sílaba pá. É essa sílaba que a gente quer? Se eu colocar ela na palavra, vai ficar pato, tá certo? Tá certo, é isso que a gente quer escrever, pato. Por último, eu tenho a sílaba H. Se eu colocar a sílaba H, vai ficar escrito gato. E a imagem que eu tenho não é de um gato. Então, tá errado também. A sílaba correta é a pá. Então, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Eu vou deixar a última atividade. É importante que você faça sempre as atividades, porque ela nos ajuda a memorizar o que a gente aprendeu, tá? Então, você vai escrever no seu caderno a família silábica do V, o vá, vê, vi, vô, vu. E depois vai copiar as palavras que a gente aprendeu no desafio, que é o cavalo, o gato, o coelho e o pato. Feito isso, acabou por hoje. Aí eu te espero na próxima aula, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.